Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Semana ENEF no canal Cíntia Sena. Quero agradecer a cada um de vocês que participou da primeira aula. E se você ainda não viu, convido a assistir, porque essa é uma sequência que vai ajudar muito. Continue aqui também, assista, volte e participe das demais aulas que vai fazer com que você compreenda cada vez mais o objetivo e o propósito, né? O motivo dessa educação financeira. Então, essa semana está acontecendo várias palestras, vários eventos. Não participe só aqui do canal, participe desse outro movimento. Se você puder ir presencial, veja outras coisas que estão acontecendo e aproveite para aprender cada vez mais. Tudo bem? Então, hoje o nosso tema, conforme combinado, é sobre orçamento financeiro. Isso mesmo. Como equilibrar os ganhos, os gastos, como fazer essa manobra aí. Uma coisa que parece muito difícil para a maioria de nós. E sempre para lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu comentário, o que você achou da primeira palestra, se gostou desse formato, até para que a gente continue independente da Semana ENEF nessa mesma pegada, e também importante para que a gente possa contribuir cada vez mais, que vocês compartilhem, assim mais pessoas também têm acesso a essa informação. Então, para a gente começar, eu preparei também alguns slides, eu vou compartilhar com vocês e vai ser essa mesma dinâmica como a gente fez da outra vez. Tudo bem? Vamos abrir aqui, vou me ocultar. Vocês vão continuar com a minha voz. Tudo bem? Gostaram de ficar só com a minha voz? E aí a gente vai dar sequência. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é um orçamento financeiro? Vocês sabem? Já pararam para pensar? Como fazer esse equilíbrio entre o ganho e o gasto? Entre as minhas receitas, as minhas despesas? Você muitas vezes já se imaginou assim, na corda bamba, sem direção? Observe essa imagem. O que tem de diferente nela? Óbvio, né? Uma bicicleta aí em cima de uma linha prestes a cair, mas o que tem de detalhe nela, maior, além desse equilíbrio, é a direção ali que está faltando. E o orçamento, para quem não sabe, é um direcionamento, é um caminho, é um rumo, é aquilo que eu quero seguir, é aquilo que eu vou traçar de estratégias. Então, o orçamento, ele faz isso, ele nos mostra quais são os caminhos, quais são as opções e qual eu vou decidir e vou me desviar ali das coisas que vão tirando desse meu foco. Se você já trabalhou em empresa, se você trabalha em empresa, ou conhece alguém que trabalha em empresa, você até pode pesquisar e perguntar. A maioria das empresas, principalmente aquelas que têm um horizonte de crescer, tem um horizonte de planejamento, ela cria o hábito de ter um orçamento empresarial, que vai fazer exatamente isso. Definir quais são os objetivos da empresa, o que cada área tem que fazer para que esteja todos nessa mesma direção. E mensalmente a empresa vai acompanhar se aquilo que ela traçou está sendo seguido. E se aquilo que ela traçou para os próximos meses, para o próximo ano, para daqui 10 anos, então eu posso fazer esse meu orçamento já adiantando para vários tempos. E com isso eu traçar esses planos. Tudo bem? Entenderam? E o que eu quero com vocês aqui
nessa palestra, que vocês tenham a direção, que mesmo quando às vezes você precisar fazer algum ajuste, você tenha certeza desse caminho que você está seguindo. Então, para a gente começar, primeira pergunta, e aí eu quero que vocês anotem, que vocês possam comentar aqui também, que é legal essa interação aqui com vocês. Vocês fazem orçamento financeiro? Essa é a primeira pergunta. É só mental? Vocês chegam a escrever alguma coisa ou não? Dentro disso que eu já comentei, o que seria um orçamento financeiro? Como que você faz esse orçamento? Então, já adiantando, só na mente, no papel? Você usa algum aplicativo, uma planilha? Se você usa algum jeito, um método, escreve aqui também. Vai ajudar com que outras pessoas usem, às vezes, esse modelo, esse jeito que você faz e que funciona para você, possa ser também replicado. Então, lembre-se, aqui é uma construção, não só sou eu, mas vocês também fazem parte disso. E vocês sabem o que é orçamento financeiro? Antes de eu fazer essa introdução, vocês tinham essa visão? Ou qual era a visão que vocês tinham sobre isso? Uma das coisas que as pessoas geralmente confundem, e aí a gente vai trocar já aproveitando, é que o orçamento é quando eu vou lá numa loja, é quando eu vou fazer uma pesquisa, eu chamo aquilo de orçamento, mas ali eu só estou cotando o preço. O orçamento é eu pegar aquele valor e ver, antes de gastar, se cabe no meu orçamento aquilo. Cabe, posso comprar. Não cabe, quais são as estratégias que eu vou utilizar? Vou pedir desconto? Não vou comprar? Vou parcelar? Vou deixar para o próximo mês, para daqui 2 meses? Vou poupar primeiro? Percebe? Vamos pensar um pouquinho além. Quais são os conceitos que vocês têm de ganho e de gastos? O que é ganho para vocês? É o seu salário? Mas qual? O bruto ou o líquido? Você ganha comissão? Lembra-se do 13º, da mesada, de 1/3 de férias, adicionais. Tudo isso são ganhos. Aposentadoria, pensão. Tá bom, você não tem ganho fixo, todo mês, certinho, um valor, mesmo que tenha alguma coisa ali variável, um bônus. Como que você controla esse seu variável? Você ganha semanal, quinzenal, mensal? Você recebe e já gasta? Separa? Quando ganha além daquele padrão, você guarda? Vai observando. Quais são os seus gastos? Você tem certeza que conhece todos eles? No detalhe? Se eu te perguntasse hoje, item a item, quanto você gasta? Você conseguiria falar? Presta atenção, não é só aquelas contas fixas, aquelas contas que a gente já sabe até de cor, R$ 1.000, R$ 2.000, 300, 500. E os pequenos valores? Quais são as suas despesas? Você tem dívidas, prestações. Ter dívidas não é o problema. Isso a gente até vai conversar na aula de quinta-feira. Prestações. Qual que é esse seu consumo diário? O dia a dia?
sua passagem, seu ir e vir, sua alimentação, seu café da manhã, o lanchinho da tarde, final de semana. E o seu lazer? Você contempla ele no seu orçamento? Ou é susto? E os sonhos? Onde entra os sonhos nisso? Lembra da palestra de ontem que eu falei? Então, se você não assistiu, convido, anota aí para assistir. Que os sonhos são os motivadores. E que eu preciso encaixar ele nos meus sonhos, no meu orçamento. É importante isso. E até eu comentei. Foca lá nos 5 passos que você vai precisar. E um deles pode ser que você trave, porque você vai falar que não tem o recurso financeiro, lembra-se? Então, aqui que a gente vai utilizar ele. Em como que eu vou encaixar esse sonho no meu orçamento? E os imprevistos? Já pensou nisso? Quanto que eu tenho que, se acontecesse imprevisto, eu tenho essa reserva estratégica para isso? E não deixo de pagar alguma conta, não deixo de ter as minhas necessidades mensais atendidas. Perceberam? Então, como que é a realidade nossa hoje? Então, a gente ganha, comemora, fica feliz, sorriso no rosto. Aí a gente sai para gastar, os nossos gastos, sejam eles quais forem. E aí, geralmente, no final do mês, antes do final do mês, ou o mês nem bem começou, ou a gente ri, ou a gente chora. Como que está essa relação com o seu ganho e com o seu gasto? É importante que você veja isso. É importante que você tenha essa consciência que o seu ganho, o seu gasto não pode ser algo que te traga preocupação, pelo contrário, que te traga realização. Ok, vocês vão falar que, Cíntia, tudo bem, não é possível, essa é a minha realidade hoje, perfeito. Bom ter essa consciência e que você pode, assim, mudar completamente essa realidade, tudo bem? Para isso, a gente tem que dar um stop, parar. Existe no seu orçamento uma torneirinha, algo que está lá aberto. Sabe aquela gotinha? Uma, ou como fala aquele ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, alguma coisa dos seus recursos, dos seus gastos, do seu consumo, está indo por água abaixo. É preciso fazer essa identificação. É preciso, antes de buscar por novas rendas, que eu faça isso. Então, o que eu ouço muito é assim: eu tenho sonhos, eu tenho meus ganhos, eu tenho meus gastos. Porém, hoje não cabe, eu não consigo, eu tenho que reduzir esses meus gastos, eu tenho que aumentar essa minha renda. Então, eu tenho essas duas opções. E só que antes eu tenho que olhar, por que eu estou gastando mais? E muitas vezes não estou percebendo. E o que eu estou fazendo que eu estou sabotando esses meus sonhos? E se mesmo eu já economizei, pode ser que seja o seu caso, já fiz economia, já reduzi, já diminuí os custos fixos, já fiz de tudo, só que a minha renda, para minha necessidade, para tudo que eu já fiz, ainda assim, o meu sonho é maior do que eu posso pagar por ele hoje. Então, da onde eu vou tirar esses recursos? Então, talvez eu tenha sim que buscar uma nova renda. Mas antes de dar esse passo,
Eu tenho que fazer essa organização, eu preciso conhecer, eu preciso saber como eu estou atualmente. Eu tenho que saber se eu sei lidar com dinheiro. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas buscam novas rendas para sair dessa situação, para se resolver, e aí elas se veem com mais trabalho, mais preocupação e no final do mês com mais contas para pagar, porque ela não deu o foco, não deu a direção do porquê ela estava buscando essa nova renda. Então, você tem sim essa opção, mas ela não é a primeira. E ela não é algo que eu tenho que fazer sem essa educação financeira antes, sem esse restabelecer. Tudo bem? Como a gente não aprendeu a poupar, por que que isso acontece? Não é porque você não sabe, no sentido de que, eu não sei lidar com dinheiro. Não, tudo aprendizado. Assim como a gente aprendeu a falar, assim como a gente aprendeu a se alimentar, tudo é hábito, tudo é rotina, que eu preciso colocar. O que que vocês fizeram quando ganharam o primeiro recurso? Vocês lembram? Sua mesada, algum dinheiro? Qual foi a primeira atitude? Qual foi o primeiro impulso? Essa você repetiu ao longo da vida. É só isso. O que que a gente precisa fazer agora? Mudar a chavinha, mudar essa realidade. A gente precisa trocar isso. E para isso a gente tem que criar, praticar, fazer o novo, até que eu vá me acostumando. O que que as pessoas querem muitas vezes? Querem sair ganhando recursos e fazer da noite para o dia. É um processo, você passou a sua vida inteira, até hoje, fazendo desta forma. Tudo bem, foi assim que você aprendeu. Não é culpa dos seus pais, não é culpa de ninguém. É um modelo que foi criado. Agora, o que você vai precisar fazer? Mudar. Como? Praticando esse novo jeito, testando, vivenciando, vendo o que funciona ou não, e não desistindo. Tudo bem? Por onde que a gente começa? O que que a gente tem que fazer para que a gente consiga essas realizações? Primeiro, de tudo, eu tenho que saber quais são os meus ganhos. Isso é primordial. Acredite, tem pessoas que não sabem quanto efetivamente ganham. E quando eu digo ganho, não é o que está lá na sua carteira de trabalho, é o que efetivamente fica ali líquido na sua mão, que você pode utilizar. O que acontece muitas vezes, que é o que a gente vai conversar amanhã sobre compras e sobre crédito. Não tem nada de errado com as compras, não tem nada de errado com crédito, eu já adianto. O que tem aí talvez de errado é a forma como que a gente compra, né? A não consciência desse consumo, a não consciência do que é esse crédito. Então, muitas vezes, eu nem sei quanto eu ganho, mas eu consumo muito mais do que esse meu ganho. E aí a questão não está no ganho, está no gasto. Então, eu preciso, primeiro de tudo, trazer para minha mente qual é esse meu ganho real, líquido, cash, money, que cai na conta. E aí, a partir dele, eu sei que ele é o meu limiar, é o meu limite para o meu consumo. Se eu gastar além disso, eu vou estar sendo um perfil endividado. Se eu gastar até esse valor exatamente próximo ali, eu vou estar com um perfil equilibrado. Se eu gastar menos do que isso, poupando essa parte, direcionando, canalizando, eu vou ter um perfil investidor. Tudo bem? Quais são meus custos de vida? Com o que eu preciso? Qual que é a minha necessidade básica? Se eu não tivesse prestações, se eu não tivesse dívidas, se eu não tivesse crédito, nada, quanto que eu preciso para viver aquele mês? A minha alimentação, a minha locomoção, quanto que eu preciso? Se eu não precisasse comprar nada, qual é aquela minha necessidade? Primeiro,
Então, a gente precisa, se eu tirar tudo que eu tiver de prestações, se eu tirar até, inclusive, meus sonhos, quanto que é a minha necessidade? Qual que é o mínimo ali que eu preciso para viver tranquilamente? Tudo bem? Quais, quais são os meus sonhos? Lembra, a gente solicitou para que você fizesse lá na primeira aula. Qual o seu sonho de curto prazo? Qual o seu sonho de médio prazo? E o de longo prazo? Ele cabe ou não quando você coloca? Quando você coloca os seus ganhos, quando você coloca menos o seu custo, os seus sonhos cabem nessa realidade? É possível? Não? Sim? Aí muitas pessoas podem falar, Cíntia, eu ganho pouco, o meu salário é fixo, eu não consigo mexer. Ou ainda, o meu salário é variável. As pessoas têm uma questão de, por ele ser variável, parece que é mais difícil. Posso falar uma coisa? Por ele ser variável, você tem uma questão que basicamente ele depende totalmente de você, diferente do fixo. E você tem o poder, às vezes, de ter um ganho num mês maior, ok, num mês menor, mas quando você descobre esse custo de vida, tudo que for além, você tem que ter como hábito separar esse além, para quando vir embaixo, abaixo desse custo, você ter de onde tirar. E aí eu vou trazer um ensinamento para vocês. Quem me ensinou a lidar com ganho variável? A minha mãe. Costureira. Sabe como ela ganhava recursos? Ela não era registrada. Ela passou boa parte da vida dela sem registro, ganhando por peça. Cada roupa, ela fazia partes da roupa. Então ela ganhava por produção. Cada produção, cada peça, às vezes, que ela fazia, era centavos. Então a gente precisa valorizar cada centavo, porque esses centavos, no acumular da semana, do mês, do ano, fazem a diferença. E o que eu percebi, o serviço dela não era certo que ela ia ter sempre. Tinha épocas do ano, então a moda, né? Roupa. Quando você está no verão, você está fazendo roupas para o inverno. Quando você está no inverno, você está fazendo roupas para o verão. É ao contrário, porque ela estava na linha de produção. Então, quando você vai na loja, aquela roupa já tem pelo menos uns 6 meses que já foi confeccionada, já foi desenhada, já foi idealizada. E tinha épocas do ano que não tinha serviço algum, por exemplo, janeiro. Janeiro é a época que mais a gente tem contas para pagar. Impostos, manutenções, matrículas escolares, materiais, tudo isso. Mas é possível, sim, mesmo com isso, mesmo com renda variável, ter esse equilíbrio. Qual que é, eu não diria nem segredo, mas qual que é a atitude? É sempre, sempre guardar parte do que ganha. E além disso, ter um propósito. A minha mãe criou sempre esse hábito que o primeiro, ela sabia que não tinha com quem contar. Ela dependia dela mesma. E tinha uma filha para criar. Segundo, ela tinha um objetivo. Ela tinha um sonho, que era construir a casa dela, do jeito que ela queria, tijolo a tijolo. Tem uma moça lá no serviço que às vezes eu provoco ela, falo, e aí, já construiu quantos tijolos você já guardou da sua casa? Que ela mora de aluguel e tem um sonho da casa própria. Só que a gente precisa lembrar que os nossos recursos, quantos tijolos a gente já consegue ir guardando? Quantos sacos de cimento a gente consegue ir armazenando? E aí, com o tempo, a gente ir fazendo tijolo por tijolo, um edifício enorme. E assim ela fez, em 20 anos.
ela construiu a casa dela. Muitas vezes a gente quer que os sonhos aconteçam da noite para o dia, mas para cada um deles existe o tempo. E para cada um deles existe essa construção em paralelo aos meus gastos. Tudo bem? Isso é importante. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Essa imagem aqui eu consegui resgatar um caderno que eu tenho aqui em casa. Muitas vezes as pessoas pensam, tem que usar uma planilha, tem que usar um aplicativo. Não, pega um caderninho menor, pequeno, anota. O que eu fazia? Eu pegava uma folha. Cada folha era um mês. Então aqui, ó, se você, a gastar, março de 2006. Aqui foi logo quando eu comecei na empresa de auditoria. Eu tinha acabado de sair de uma ONG, que eu era recepcionista, e eu consegui um estágio. Foi meu primeiro trabalho na área da auditoria, então eu estava entrando no mundo da auditoria. E olha a técnica que eu revi agora. Tudo aquilo que já estava líquido e certo, que eu tinha como obrigação, compromisso, que eu tinha assumido comigo mesmo, eu colocava a caneta. Então, eu tinha já um compromisso de um curso de inglês, uma cama, então eu comprei a minha cama, a minha estante, eu dormia no sofá, eu pagava o meu convênio, então como eu ainda estava certo, qual que seria o valor certinho que eu ia contribuir, então estava a lápis. O valor do crédito no celular, celular pré-pago, continuo com o celular pré-pago até hoje, inclusive eu gasto menos do que R$30, acredite se quiser. O valor que eu contribuía com a minha mãe, então eu estava ali já lápis, quanto que eu ia contribuir naquele mês, e outros gastos da faculdade, então eu estava no segundo ano, começando o segundo ano da faculdade, então eu tinha que deixar uma reserva para a faculdade, percebe? Então eu posso usar aquilo que eu tenho próximo. Qual que é um outro modelo que vocês podem utilizar? Envelopes, clipes. A minha mãe usa esse modelo. O que ela faz? Recebe o dinheiro dela e separa no envelope quanto que é para feira. É 4 semanas que eu vou ter? Então, para semana 1, para semana 2, para semana 3 e para semana 4. Quanto é para cada semana? É R$50? É R$100? Qual que é o seu gasto para o supermercado? Qual é o seu gasto para feira? Então, ela vai separando. Isso aqui é do convênio, o outro envelope é da conta de água, de luz, telefone. Cada pessoa tem um jeito. Então, eu comecei com um caderno. Ela faz até hoje com os envelopes. Até depois, ela pediu para eu ensinar planilhas eletrônicas. Então, eu saí do caderno e fui para as planilhas eletrônicas. Até teve um tempo que eu comecei a utilizar um programa que existia da Microsoft, que era um Microsoft Money. Não sei se alguém aqui conhece. E eu fazia lá e era muito mais gerenciamento do que esse orçamento apenas. E tem hoje em dia os aplicativos também. Não importa qual seja esse modelo. Então, o que importa é que você faça esse orçamento, que você tire só ali da sua mente, mas que você faça esse controle, que você faça essa projeção do que você ganha, como você vai direcionar esses seus gastos. Aqui eu trouxe um modelo da DSOP, eu vou deixar aqui no link para que vocês possam baixar e acessar. Então, é um exemplo, vocês não precisam fazer por aplicativo, vocês não precisam fazer aqui pela planilha, vocês podem sim fazer por outros modelos, no caderno, não importa, não é isso. O que eu preciso para fazer esse orçamento? Como eu começo? Primeiro, se eu vou te perguntar, qual que são esses seus ganhos? Seu salário, se você tem vale, se tem pensão, bônus, quanto que você ganha no mês? Isso hoje, quanto que você pensa? Qual que é esse valor? Você consegue hoje guardar para os sonhos? Não. Então é zero, tudo bem. E quais são esses seus gastos?
Então, esse é o orçamento. O que você vai orçar com o que você sabe hoje. Só que você precisa validar. Você precisa ter visão real. Então, a gente precisa saber disso que eu estou prevendo e orçando, o quanto de fato acontece. Então, eu preciso, nos próximos 30 dias, fazer um acompanhamento, validar se do que eu falei que eu ganho, é isso que eu ganhei? É mais? É menos? Se daquilo que eu falei que eu gasto com açougue, eu gastei com açougue isso mesmo? Não. É mais? Menos? E faço esse levantamento pelos próximos 30 dias, no detalhe. O que acontece muitas vezes? Eu quero tomar uma decisão, eu quero tomar uma ação, mas sem conhecer o meu perfil, sem conhecer o meu comportamento. Eu preciso, desse primeiro momento, fazer isso, para que aí sim eu consiga definir metas, valores específicos para cada gasto e seguir esse planejamento. Lembra? São estratégias, objetivos. E aí sim, com isso, eu vou olhar isso aqui e falar: opa, lembra lá dos meus sonhos? Eu falei que o meu sonho de curto prazo, eu gostaria de guardar R$ 100 por mês, porque eu quero realizar em 12 meses. O meu sonho de médio prazo, eu quero guardar R$ 500. E o meu sonho de longo prazo, eu quero gastar mais 50, guardar R$ 50. E aí você vai somar o seu ganho mensal aqui e vai tirar os seus sonhos. E vai falar assim, então, se eu ganho, vou chutar aqui, tá bom? R$ 1.000 e eu quero guardar R$ 200, eu vou ter só R$ 800 para gastar com o meu padrão de vida. Só que, independente desses meus sonhos, só o meu padrão de vida eu identifiquei que é de R$ 1.100. Olha aí. Então, eu preciso, sim, reduzir pelo menos R$ 300 desses meus gastos. E aí, qual que vai ser a ação? Olhar dentro desses gastos o que é possível reduzir, o que cabe, o que dá para você trocar esse gasto pelos seus sonhos. Compreenderam? Faz sentido? É difícil? É preciso praticar, é preciso colocar. E aí sim, qualquer economia, qualquer redução só vai fazer sentido se eu tiver esses sonhos. Por isso que a gente fala na educação financeira que não importa o meu gasto em relação, olha, será que eu gastar com um cafezinho eu deveria reduzir? Será que eu estou pagando caro na minha internet? Será que eu deveria gastar menos no supermercado? Cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio. Cada pessoa sabe onde deve ou não, o que faz sentido ou não, o que dá prazer ou não. E aí, por isso que é individual, é familiar, que eu preciso olhar cada um desses itens e falar o que para mim não é tão significativo que eu possa diminuir, que eu possa eliminar e trocar pelos meus sonhos, que faz muito mais sentido. Tudo bem? E aí eu fiz tudo isso. Mas eu vi assim, olha, Cíntia, tudo bem, consegui reduzir tudo, mas eu tenho esses outros recursos aqui. E ainda assim vai faltar, por exemplo, tá? R$ 100. Eu precisaria de mais R$ 100 para que esse sonho aconteça. Aí sim, você vai partir para ver, será que buscar uma renda é uma opção para que esses meus sonhos aconteçam? O que eu posso fazer para que ele se torne realidade? E aí, qualquer atividade que você se colocar a fazer, qualquer recurso que você receber, você vai canalizar, vai carimbar diretamente para esses sonhos. Você não vai gastar com qualquer outra coisa. Entendeu? Você precisa fazer isso, senão não faz sentido algum ganhar mais dinheiro. Tudo bem? Compreende? Você pode ainda me falar, Cíntia, eu estou endividada, estou com o nome sujo. Aí o que você vai fazer? Vai colocar que esse sonho
de sair das dívidas, de sair da inadimplência, é um deles, mas não todos. E traçar o planejamento para que esse endividamento, que essa inadimplência seja honrada, mas com estratégia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas estratégias lá quando a gente falar sobre dívidas, na quinta-feira, na quarta aula. Então, eu vou deixar até uma atividade para vocês para que a gente possa fazer isso. Tudo bem? Qual que é o objetivo aqui? Você precisa aprender a guardar e a gastar ao mesmo tempo. Entenderam? Ganhar, guardar e gastar ao mesmo tempo. Para quem não tem esse hábito, parece um pouco estranho, surreal, sem sentido. Com o tempo você vai perceber. E aí, na sexta-feira, a gente vai falar o quanto o poupar é importante aliado ao investir, que vai potencializar isso. Tudo bem? Fazendo isso, eu vou conseguir, assim que eu ganhar meu recurso, separar, poupar, guardar, reter para esses meus sonhos e saber exatamente quanto que eu posso consumir naquele mês. E ao fazer isso, aí eu vou escolher se eu vou fazer um envelope, se eu vou fazer o caderno, se eu vou fazer aqui a planilha, não importa. Deixa eu tirar essas anotações aqui. Vamos na sequência. E aí eu quero só fazer uma reflexão que as pessoas confundem bastante quando o assunto é orçamento. Olha aqui. As pessoas querem fazer um planejamento, mas só olhando para o retrovisor. O que que é isso? O que que significa isso? Eu tô ali querendo, né, viver minha vida, caminhar, mas eu só olho para trás. Eu só vejo as minhas contas, eu só vejo as minhas prestações, eu só vejo aquele parcelamento e esqueço da minha visão para frente. Tá vendo aí? Que ela é muito maior. Eu foco só no menor, no que já foi, no que passou. Só que o mundo, o futuro, está aí na minha frente. E eu preciso seguir nessa direção. Eu preciso fazer esse olhar. Eu não posso ficar olhando só para o passado. Eu tenho que começar a projetar meu futuro. Que essa é o objetivo da ferramenta orçamento. Servir de instrumento. Para que eu pare de ter medo de desenhar o meu futuro. As pessoas travam. Elas não conseguem enxergar o próximo mês. Quem dirá os próximos 12 meses, os próximos 10 anos? Não quer dizer que eu fazer isso, os acontecimentos vão ser iguaizinhos que eu planejei. Mas, quando eu tenho uma direção, mesmo que alguma coisa no meio do caminho aconteça, eu não me desvio, eu continuo a minha rota. Talvez eu tenha que desacelerar um pouquinho, talvez eu tenha que pisar um pouquinho mais forte, até trocar de marcha, porque eu já estou fluindo, mas eu tenho que saber qual que é essa direção. E esse é o papel do orçamento. Lembra-se que eu coloquei lá na última frase? O tempo passa. E por que não construir algo em paralelo a isso? As pessoas não fazem orçamento e aí ela deixa a responsabilidade, sabe aquela música? Deixa a vida me levar, da leva eu. Então é importante que a gente faça isso. O que é importante aqui? Para que eu não olhe só para trás. Eu tenho que projetar o meu futuro. Como que eu projeto esse futuro? Eu tenho que fazer pelo menos o orçamento dos próximos meses. Então eu fiz lá o meu orçamento,
eu validei, eu vi que eu precisava reduzir alguns gastos, eu reduzi, eu defini quanto que eu vou gastar com cada um dos itens, eu vou separar ou por meio de envelope, ou por meio de retenção dos meus sonhos, ou até por cartão pré-pago. Eu posso definir um cartão pré-pago para cada tipo de conta. Acabou o dinheiro? Acabou, não tenho mais de onde tirar, é aquele valor. Se aquela meta traçada para aquele gasto não é suficiente, eu tenho que rever aonde que eu estou caminhando. E eu preciso fazer o orçamento. No caso, vamos pensar junho, julho, agosto, setembro, outubro, até dezembro, pelo menos. Tudo bem? O ideal é o mínimo 12 meses. Mas para a gente começar, vamos projetar o que eu sei já, quanto que eu vou ganhar até dezembro, o quanto que eu vou ganhar de 13º, férias, algum bônus, comissão, o quanto que eu já sei que eu tenho de compromissos mensais, aluguel, prestação do apartamento, da casa, carro, supermercado, o que eu já tenho programado? Algum aniversário, férias, festas? Eu já tenho que traçar isso para ver que mês eu vou precisar contribuir com o outro, entendeu? Para ir fazendo esse equilíbrio. Então, projetar é isso, é estimar os meus ganhos, é estimar os meus sonhos, os meus gastos de cada item para todos esses meses. E aí, o que vai acontecer? Assim que você receber o seu ganho mensal, antes de gastar, você vai olhar o seu orçamento, o que você desenhou, o que você planejou, e vai definir o que você vai fazer ou não. Se você tiver uma compra, algo que você quer fazer, realizar, você vai definir se cabe naquele mês, se não cabe, se você vai parcelar, se não vai parcelar, se você vai poupar primeiro. E aí isso vai evitar com que você leve susto. Você vai começar a construir uma reserva para que quando qualquer imprevisto aparecer, você ter da onde tirar. E aí, mesmo que aparecer qualquer coisa que não esteja traçado, você vai conseguir se moldar, falar, então eu consigo fazer isso aqui, e no mês que vem eu consigo eliminar desse gasto, desse outro. Compreende? Então, para a gente finalizar, acho que o bate-papo aqui rendeu, acho que já deu para a gente traçar alguns insights, algumas ideias, algumas ações, e eu trago algumas ações aqui para vocês. Faça o orçamento no caderno, não importa, no aplicativo, faça no Excel aí, na planilha eletrônica. Eu vou deixar aqui para vocês baixarem, usarem como modelo. Quanto que você ganha, líquido, quais são os seus gastos e quais são os sonhos que você quer realizar, que você projetou. E aí, falta, sobra, onde que a gente vai otimizar? Então, encaixe os sonhos. Defina quais são essas ações de redução. Defina se você vai precisar ou não aumentar a renda. Tudo bem? Projete, pelo menos, até 31/12/2019. A mesma coisa que você fizer agora, você vai fazer até dezembro. E aí vai colocar que mês tem mais alguma coisa a mais, a menos, até para que a gente já entre 2020 no azul. Isso é, se eu já sei que lá em janeiro eu vou ter gastos, por que não já projetar hoje algum recurso para pagar esse gasto que vai acontecer querendo ou não querendo? Comece a poupar se você não poupou. R$ 1 que seja para esses seus sonhos. Comece, põe num cofre, põe numa caixa de sapato, põe num vidro, põe na poupança, põe num tesouro direto, não importa. Comece poupar e gastar ao mesmo tempo. Liste todas as dívidas, todas as suas prestações. A gente vai utilizar isso na próxima aula, daqui 2 aulas.
Liste tudo que você quer comprar nos próximos 6 meses. Então, são gastos que não existem ainda, mas que você quer que eles existam. Então, liste tudo que você quer comprar. Pesquise valores. E aí, ao projetar esses meses, você vai olhar em que mês vai dar para você consumir o que você quer. A gente vai falar mais sobre compras amanhã. Tudo bem? Uma frase para a gente finalizar antes de eu abrir o vídeo. Lembre-se sempre da direção. Não se desvie. Escrevi errado aqui, ó. Não se desviar pelo caminhar. Trace a sua rota. Às vezes eu vou ter que escolher alguns caminhos diferentes, mas volte para a sua direção. Esse é o meu recado para vocês. Eu vou voltar aqui. Estou aqui. Vamos parar de compartilhar. E aí, o que vocês sentiram dessa aula hoje? Qual que foi a experiência, a expectativa? A gente até passou um pouquinho do tempo programado, mas era importante, até eu falei na outra aula que era de suma importância a gente passar por isso, até para que a gente dê continuidade. Tudo bem? Eu quero que vocês coloquem aqui comentários, dúvidas, sugestões. Domingo a gente vai sanar todas elas, então continuem participando. Amanhã vamos falar sobre conceitos de compra, sobre conceitos de consumo, como que a gente equilibrar isso, crédito. E na quinta-feira a gente vai falar sobre dívidas e na sexta sobre poupar e investir. Tudo bem? E no sábado sobre família. Então, que vocês tenham entendido o objetivo do que é esse orçamento, como fazer, como colocar em prática, quais são os meios, quais são os conceitos, que vocês possam sim ter esse segundo semestre de uma maneira mais tranquila. Comece agora, aproveite esse momento, já comece junho um astral totalmente diferente, tudo bem? Agradeço por vocês estarem até aqui, por participarem. E te vejo você aqui amanhã. E essa palestra tem um apoio da Bifin, tem um apoio da DSOP, em prol aí da Semana ENEF de Educação Financeira. Beijos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.